Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vo-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João, capítulo 13, versículos 16 ao 20. Esse trecho acontece logo depois de um dos gestos mais desconcertantes de todo o Evangelho. Jesus acabara de ajoelhar diante dos seus discípulos e lavar os pés de cada um deles. Um gesto que naquele tempo era reservado aos servos mais humildes, aos que estavam na base de toda a hierarquia social, e quem o fez foi o Filho de Deus, o Senhor do Universo, de joelhos, com uma toalha na mão e uma bacia de água aos pés dos homens que ele mesmo havia escolhido. E agora, depois do gesto, vem a palavra, porque Jesus nunca age apenas para impressionar, ele age para ensinar, e o que ele quer ensinar aqui vai muito além da cena que acabou de acontecer. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. É uma frase simples na estrutura, mas profundíssima no impacto. Jesus está dizendo: olha o que eu acabei de fazer. Eu que sou o Senhor servi. Eu que sou o enviado do Pai, me ajoelhei. Então, nenhum de vocês pode se recusar a fazer o mesmo. Não existe discípulo que esteja acima do serviço. Não existe seguidor de Jesus que possa cruzar os braços diante de alguém que precisa. Se o mestre serviu, o discípulo serve, sem exceção, sem negociação. E então, Jesus diz algo que pouquíssimas vezes é destacado, mas que merece ser parado aqui. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Essa frase parte ao meio, uma ilusão muito comum dentro da vida de fé. A ilusão de que entender é suficiente. A ilusão de que saber a doutrina, conhecer a palavra, ter anos de formação cristã, frequentar os sacramentos, tudo isso por si só já garante a felicidade de que o Evangelho fala. Jesus diz que não. O conhecimento sem prática é uma casca vazia. A fé que fica só na cabeça não transforma a vida. A felicidade verdadeira, a bem-aventurança que o Evangelho promete, só chega quando o que se compreende começa a ser vivido. Quando o amor sai do sermão e vai para a rua. Quando a humildade sai do discurso e vai para as relações. Quando o serviço deixa de ser um ideal bonito e se torna um hábito concreto. E então, Jesus faz algo que parece fora de lugar nesse momento de beleza e calor. Ele menciona a traição. Diz que nem todos ali são quem ele escolheu da mesma forma, que a Escritura precisava se cumprir, que haveria alguém que levantaria o calcanhar contra ele. E por que ele menciona isso aqui, nesse momento? Porque ele quer que os discípulos entendam uma coisa: quando a traição vier, quando tudo desmoronar, quando o momento mais escuro chegar, aquilo não vai ser o fim do plano de Deus, vai ser parte dele. Jesus diz literalmente: desde já vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Isso é uma compaixão extraordinária. Jesus antecipa o trauma para proteger a fé dos seus. Ele sabe que quando Judas se levantar, quando Getsêmani chegar, quando a cruz aparecer no horizonte, tudo vai parecer o colapso de uma esperança. E ele quer que naquele momento de trevas os discípulos se lembrem. Ele disse que ia acontecer. Ele sabia. Ele estava no controle, mesmo quando parecia que nada estava no lugar. A traição não pega Jesus de surpresa. O sofrimento não pega Deus de surpresa. E os momentos mais difíceis da nossa vida também não o pegam de surpresa. E então,
Como se quisesse fechar esse círculo com uma promessa que aquece tudo, Jesus diz: quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso tem um peso imenso para o nosso dia a dia, porque Jesus vai enviar os seus. Vai enviar discípulos, vai enviar a igreja, vai enviar pessoas que carregam a mensagem do Evangelho. E ele diz que receber essas pessoas é receber a ele, que acolher um irmão na fé, que ouvir uma palavra que chega até você pela boca de alguém, que deixar a graça de Deus entrar através dos canais humanos que ele escolheu. Tudo isso é uma forma de encontrar o próprio Jesus. E encontrar Jesus é encontrar o Pai. Hoje, essa palavra te faz uma pergunta muito concreta. Você compreende, mas você pratica? Você sabe da humildade, mas você se ajoelha? Você sabe do serviço, mas você serve? Você sabe do acolhimento, mas você acolhe? Porque a felicidade que Jesus promete não está guardada num cofre para quem mais sabe. Ela está disponível para quem coloca em prática o que aprendeu. E tem mais uma coisa: se você está passando por uma traição agora, por uma decepção que você não esperava, por um calcanhar que foi levantado exatamente por quem você mais confiava, deixa que essa palavra te alcance. Jesus sabia. Ele viu isso vindo. E mesmo assim, o plano de Deus não foi interrompido. A traição de Judas não apagou a Páscoa. O que tentou destruir foi o que Deus usou para salvar. E o que está tentando te destruir agora, nas mãos de Deus, pode se tornar exatamente o ponto de virada que você não estava esperando. Vamos orar. Senhor Jesus, que te ajoelhaste diante dos teus discípulos com uma toalha nas mãos e um coração cheio de amor, nós queremos hoje aprender com esse gesto. Perdoa os momentos em que confundimos conhecimento com vivência, em que sabemos da tua palavra, mas não a deixamos mudar o nosso comportamento, as nossas escolhas, o nosso jeito de tratar as pessoas ao redor. Ensina-nos a servir. Não o serviço que espera reconhecimento, não o serviço que escolhe a quem servir, dependendo do retorno que vai receber, mas o serviço livre, o serviço de quem já foi servido por ti e que por isso transborda serviço para o mundo. Para quem está carregando uma traição no coração agora, para quem foi ferido por alguém de dentro, para quem sente que a confiança foi quebrada e a dor ainda é muito presente, que tu sejas consolo e certeza, que eles possam ouvir a tua voz dizendo: eu sabia, eu estava lá, eu não fui apanhado de surpresa. E eu vou usar exatamente isso para a tua glória e para o teu bem. Que a nossa fé não fique só na cabeça, que ela desça para as mãos, para os pés, para a boca, para as escolhas diárias, que sejamos não apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela, porque é aí que está a felicidade que tu prometeste. Amém. Se essa meditação tocou o seu coração hoje, deixa o seu like aqui, porque ele ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilha com alguém que está passando por uma traição, por uma decepção, ou com alguém que precisa ser lembrado de que fé sem prática não transforma. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para receber a liturgia diária todos os dias. Nos vemos amanhã com mais uma palavra para o seu dia.